Bem, o médico deve se apresentar consciente de que o seu conteúdo é a parte mais importante, mas a forma também pode ajudar ou atrapalhar na compreensão da mensagem. Por isso, ele deve analisar muito bem a sua audiência antes até de preparar a sua mensagem. Se a sua audiência for formada por pessoas leigas, ele tem a obrigação de traduzir o que ele vai dizer, de ser um tradutor, um intérprete. Os termos e expressões da sua profissão, que podem ser banais entre médicos, acabam se transformando em uma língua alienígena para aqueles que não são iniciados. Alguns médicos acreditam que manter os termos científicos cria uma aura de respeitabilidade, distinção e tal. Bem, se esse médico está tão preocupado com a sua imagem ao ponto de estar disposto a comprometer o entendimento da sua mensagem, então seu foco não está na audiência e nas necessidades da sua audiência, mas seu foco está em si mesmo. Aí é um problema de umbigo, né? Esse é um erro comum. E esse erro demonstra insegurança e necessidade de autoafirmação, aqueles longos currículos com doutorado, mestrado, etc. Falar em público não é muito diferente de vender um produto. Nós temos uma clientela e devemos nos desdobrar para entendê-la, descobrir os seus desejos, suas expectativas e traduzir o nosso produto. No caso, o produto nosso é a mensagem, da melhor maneira para que todos saiam satisfeitos com essa mensagem. Não, o medo não deve ser eliminado, mas administrado, para se transformar no aliado daquele que fala. O orador deve aprender a transformar a adrenalina que é liberada pelo medo em energia para sua comunicação. Uma pessoa com medo pode superar desafios, como acontece nas Olimpíadas. Os atletas ali, eles se superam porque existe pressão. E isso não é diferente na atividade de falar em público. O médico deve ter em mente que sua atividade principal não é falar em público. Isto é, ele não precisa ser um grande orador ou um grande palestrante. Ele precisa ser muito bom naquilo que faz, no exercício da sua profissão. Mas não deve se preocupar em ser um exímio palestrante, porque não é a sua área e nem a sua responsabilidade. O simples fato de ele se conscientizar disso já ajuda muito a eliminar uma cobrança excessiva de si mesmo na hora de falar. E isso vai reduzir o estresse e gerar resultados melhores. O que mais atrapalha quem fala em público é o medo de se expor, de achar que as pessoas estão reparando naquele fio de cabelo fora do lugar, no gaguejar, nas mãos trêmulas. Quem fala tem uma percepção muito maior desses detalhes do que o público, que está prestando atenção mais na mensagem. A mensagem, esta sim, é o recheio de uma apresentação e deve ser interessante o suficiente para atrair e cativar a audiência. Uma boa técnica para se eliminar o medo é não começar logo com o assunto, mas criar ali um preâmbulo, falar de si mesmo, de sua família, do seu time de futebol, de outras amenidades. Essa técnica reduz a tensão do orador, deixa ele menos tenso, menos estressado, e também permite que o público o enxergue como um ser humano. E aí passe até a relevar as suas falhas. Além disso, o fato de você começar falando daquilo que você está acostumado a falar no seu dia a dia, daquilo que você fala até dormindo, evita aquele branco na memória, que é o pavor de todo orador. É muito mais tranquilo falar sem gaguejar de um assunto corriqueiro e depois desse aquecimento, fazer a transição então para o assunto da sua palestra.